Ela vendia bala no ônibus, até que um passageiro virou seu investidor. Era 6:30 da manhã quando Mariana ajustou a alça da bolsa térmica no ombro e subiu no primeiro ônibus da linha 174. O peso das balas, chicletes e pirulitos fazia o tecido esticar, mas ela já estava acostumada. Havia 3 anos fazendo o mesmo trajeto, 3 anos acordando às 5 da madrugada para preparar o estoque do dia. Bom dia, pessoal, balas, chicletes, rolls, tudo fresquinho. A voz ecoava pelo corredor do ônibus enquanto ela caminhava entre os assentos. Alguns passageiros levantavam os olhos dos celulares, outros fingiam não ver. Era sempre assim. Mariana tinha 28 anos e 2 filhas pequenas em casa. Começou a vender balas nos ônibus depois que foi demitida de uma loja de roupas no centro da cidade. No início sentia vergonha, olhava para o chão quando anunciava os produtos. Mas o dinheiro que conseguia no final do dia era o que colocava comida na mesa das meninas. "Quanto é a bala de mel?" perguntou uma senhora sentada próxima à janela. 50 centavos cada, 3 por R$1, respondeu Mariana com um sorriso genuíno. A mulher comprou 5 balas e ainda deu uma gorjeta de 50 centavos. Eram esses pequenos gestos que faziam a diferença entre conseguir pagar o aluguel ou não. O ônibus seguia pela Avenida Paulista. Mariana conhecia cada curva, cada ponto de ônibus, cada semáforo daquele trajeto. Sabia exatamente quando o trânsito travaria e teria mais tempo para conversar com os passageiros, quando precisaria se segurar firme nas barras de apoio para não cair. "Balas garoto, Arcor, tudo geladinho", continuava anunciando. Era importante manter o ritmo, a energia. Nos primeiros meses, sua voz ficava rouca no final do dia. Agora, 3 anos depois, havia desenvolvido uma técnica, sabia como projetar a voz sem forçar demais as cordas vocais. Um homem de terno azul marinho, sentado no meio do ônibus, observava atentamente. Mariana notou que ele a acompanhava com o olhar há alguns dias, sempre no mesmo horário, sempre no mesmo lugar. Não era um olhar de desprezo como alguns passageiros. Tinham, mas de curiosidade genuína. "Você tem Trident?" perguntou ele quando ela passou ao lado do seu assento. "Tenho sim, 2 sabores, menta e tutti-frutti, R$1 cada." "Me dá 2 de menta." Ele entregou 2 moedas de R$1. "Você faz isso há muito tempo?" 3 anos, respondeu Mariana, guardando as moedas na pochete. "Comecei depois que perdi o emprego." "E dá para viver disso?" A pergunta a pegou de surpresa. Normalmente os passageiros compravam e pronto. No máximo um "obrigado" ou "tenha um bom dia". Raramente alguém demonstrava interesse real pela sua situação. "Dá para sobreviver", disse ela, ajustando a bolsa térmica. "Tenho 2 filhas pequenas, então faço o que preciso fazer." O homem assentiu com a cabeça, um sorriso respeitoso no rosto. "Admiro sua determinação." O ônibus parou no ponto seguinte e vários passageiros desceram. Mariana continuou sua venda, mas ficou pensando na conversa. Era raro encontrar pessoas que não a julgassem por estar ali, vendendo balas em transporte público. No dia seguinte, o homem de terno estava lá novamente. Desta vez, comprou 3 balas diferentes e ficou observando enquanto ela atendia outros passageiros. Mariana percebeu que ele anotava algo em um caderninho pequeno. "Posso fazer uma pergunta?" disse ele quando ela voltou a passar por seu assento. "Claro." "Quanto você ganha por dia, em média?" Mariana hesitou. Era uma pergunta muito pessoal, mas algo no jeito dele a fez sentir que podia confiar. "Depende do dia. Um dia bom, uns 40, 50 reais. Dia ruim, às vezes não dá nem 20. E você trabalha quantas horas?" "Saio de casa às 5 da manhã, volto às 6 da tarde. Pego uns 6, 7 ônibus diferentes durante o dia." Ele continuou anotando. "Desculpa as perguntas, é que estou impressionado com seu empreendedorismo." Mariana sorriu. Ninguém nunca havia chamado o que ela fazia de empreendedorismo. Para ela, era apenas sobrevivência. "Meu nome é Ricardo", disse ele, estendendo a mão. "Ricardo Mendes." "Mariana",
respondeu ela, apertando a mão dele rapidamente antes de continuar com as vendas. Na semana seguinte, Ricardo não estava no ônibus. Mariana estranhou. Já havia se acostumado com a presença dele. No final da semana, quando quase tinha esquecido, ele apareceu novamente, mas desta vez com uma pasta na mão. Mariana, você tem um tempinho para conversar? Estou trabalhando, disse ela, mostrando a bolsa de balas. Eu sei, mas tenho uma proposta para você. Que tal se encontrarmos no final do seu expediente? Posso te pagar um café. Mariana ficou desconfiada. Em 3 anos vendendo nos ônibus, tinha aprendido a ser cautelosa com estranhos, principalmente homens que demonstravam interesse excessivo. Não se preocupe, disse Ricardo, percebendo sua hesitação. É sobre negócios. Tenho uma ideia. Que pode interessar você. Que tipo de ideia? Vou ser direto. Quero investir no seu negócio. Mariana parou de caminhar. Outros passageiros começaram a olhar na direção deles. Como assim investir? Você tem talento para vendas, conhece. Seu público tem dedicação, só precisa de capital para crescer. Ricardo abriu a pasta e mostrou alguns papéis. Fiz uns cálculos baseados no que você me contou. Mariana olhou os papéis sem entender muito bem os números e gráficos desenhados ali. Olha, eu não entendo nada disso, disse ela. Só sei vender bala no ônibus. Exatamente por isso que pode dar certo. Você entende do negócio, eu entendo de investimentos. O ônibus estava chegando ao terminal. Mariana precisava descer e pegar a próxima linha. Escuta, Ricardo, agradeço o interesse, mas não tenho tempo para sonhar. Tenho contas para pagar. E se eu te disser que posso ajudar você a ganhar em um dia o que ganha em uma semana? Mariana parou na porta do ônibus. Como? Me encontra hoje às 6 da tarde na praça em frente ao terminal. Só meia hora da sua vida. Se não gostar da proposta, cada um segue seu caminho. Mariana desceu do ônibus com a cabeça cheia de pensamentos. Durante todo o resto do dia, enquanto vendia balas nos outros ônibus, não conseguia parar de pensar na conversa. Será que era golpe? Será que valia a pena arriscar? Às 6 da tarde, chegou na praça com 15 minutos de atraso. Ricardo estava lá, sentado em um banco, ainda com o terno azul marinho, mas com a gravata afrouxada. Achei que não viria, disse ele levantando-se. Quase não vim mesmo. Mariana se sentou ao lado dele. Pode falar sua proposta. Ricardo abriu novamente a pasta. Observei você durante 2 semanas. Você vende em média 80 balas por dia. Compra por 20 centavos, vende por 50. Lucro líquido de R$ 24 por dia, considerando transporte e outros gastos. Mariana ficou impressionada com a precisão dos números. Em um mês, você fatura uns R$ 600. É pouco para alguém que trabalha 12 horas por dia. Fala isso para quem está desempregado, rebateu ela. Não estou criticando, estou admirando. Mas e se você pudesse ter um ponto fixo? Uma barraquinha na estação de metrô, por exemplo? Precisa de licença, documentação, dinheiro que eu não tenho. Exato, é aí que eu entro. Ricardo mostrou uma folha com cálculos. Invisto R$ 5.000 iniciais. Você fica com 60% do negócio, eu com 40%. Começamos com um ponto fixo, depois expandimos. Mariana olhou os números sem acreditar. R$ 5.000 era mais dinheiro do que ela havia visto junto na vida. Por que você faria isso? Porque vejo o potencial. Você tem algo que não se ensina. Sabe conversar com as pessoas, sabe vender. Muita gente com MBA não tem isso. E se der errado? Aí eu perco meu investimento e você volta para os ônibus. Mas pelo menos tentamos. Mariana ficou em silêncio por alguns minutos, olhando o movimento da praça. Crianças brincavam enquanto os pais conversavam. Vendedores ambulantes passavam oferecendo pipoca e algodão doce. Preciso pensar, disse ela finalmente. Claro, mas não demora muito. Oportunidades assim não aparecem todo dia. Ricardo deixou um cartão com ela. Meu número está aí. Quando decidir, me liga. Naquela noite, Mariana mal conseguiu dormir. Conversou com a vizinha, que cuidava das suas filhas enquanto ela trabalhava,
Contou sobre a proposta. Cuidado, Mariana. Essas coisas que parecem boas demais geralmente são. Mas e se for real? E se for minha chance de sair dessa vida? E se for golpe? E se você perder o pouco que tem? Mariana passou os 3 dias seguintes pensando. Continuou. Vendendo balas nos ônibus, mas agora observava tudo com outros olhos. Reparou na quantidade de pessoas que passavam pelas estações, no movimento constante, nas possibilidades. No 3º dia, ligou para Ricardo. Aceito, disse ela, direto ao ponto. Ótimo, vamos nos encontrar amanhã para acertar os detalhes. O primeiro passo foi conseguir a documentação necessária. Ricardo a acompanhou na prefeitura, ajudou com os papéis, explicou cada etapa do processo. Mariana descobriu que ele era administrador de empresas, trabalhava em uma multinacional e sempre teve vontade de ter seu próprio negócio. Por que não abre seu próprio negócio então? Perguntou ela, enquanto esperavam na fila da Receita Federal. Porque não tenho coragem de largar a estabilidade do emprego. Você tem algo que eu não tenho. Não tem medo de arriscar. Não é que não tenho medo. É que não tenho escolha. 2 semanas depois, a barraquinha estava montada na estação Sé do metrô. Era pequena, mas organizada, com uma variedade muito maior de produtos do que Mariana conseguia carregar na bolsa térmica. No primeiro dia, ela vendeu 150 balas. No segundo, 200. No final da primeira semana, o faturamento já era 3 vezes maior do que ela conseguia nos ônibus. Não acredito que está dando certo, disse ela para Ricardo, contando o dinheiro do dia. Eu sabia que daria. Você só precisava da oportunidade certa. Mas não foi tudo perfeito. Nos primeiros meses, tiveram problemas com a fiscalização, competição com outros vendedores, dificuldades para conseguir produtos com preços melhores. Mariana aprendeu sobre notas fiscais, impostos, margem de lucro, conceitos que nunca tinha ouvido falar. Ricardo foi paciente, ensinou tudo passo a passo. Negócio não é só vender, dizia ele. É planejar, controlar custos, pensar no futuro. 6 meses depois, abriram o segundo ponto, desta vez na Estação da Luz. Mariana contratou uma funcionária, uma mulher na mesma situação que ela estava 1 ano antes, vendendo nos ônibus. Quero dar a mesma oportunidade que me deram, explicou, para Ricardo. 1 ano após o primeiro encontro no ônibus, Mariana tinha 4 pontos de venda espalhados pela cidade. Conseguiu alugar uma casa maior para as filhas, colocá-las em uma escola particular, comprar um carro usado. Às vezes não acredito que minha vida mudou tanto, disse ela durante uma reunião mensal com Ricardo em um café próximo ao primeiro ponto de venda. Mudou porque você sempre teve talento. Só precisava de alguém que acreditasse nisso. Por que você acreditou? Sério, por que um estranho decidiu investir em uma vendedora de bala de ônibus? Ricardo ficou pensativo por um momento. Minha mãe vendia doces na porta da escola quando eu era criança. Via ela sair todo dia às 5 da manhã, voltar às 7 da noite, sempre com um sorriso no rosto apesar das dificuldades. Ele parou para tomar um gole do café. Quando te vi no ônibus, lembrei dela. Vi a mesma determinação, a mesma força. E sua mãe? O que ela achou de tudo isso? Ela morreu há 5 anos, antes de ver o filho dela bem de vida. Sempre disse que um dia eu ia fazer alguma coisa importante. Ricardo sorriu. Acho que era isso que ela estava falando. 2 anos depois do primeiro encontro, Mariana e Ricardo eram sócios de uma pequena rede com 12 pontos de venda. Empregavam 15 pessoas, todas mulheres em situação semelhante à que Mariana vivia antes. Sabe qual é a melhor parte de tudo isso? Disse Mariana durante a inauguração do 12º ponto. Qual? É que cada funcionária nossa é uma família que está mudando de vida. É uma criança que vai ter oportunidades melhores. Ricardo assentiu. É por isso que vale a pena. A empresa cresceu tanto que Mariana precisou fazer um curso de administração para conseguir acompanhar todas as demandas. Ricardo saiu do emprego na multinacional para se dedicar integralmente ao negócio. Nunca pensei que vendendo bala eu ia acabar estudando administração, brincou Mariana na formatura do curso. E eu nunca pensei que ia largar um emprego estável para vender doces, respondeu Ricardo.
3 anos após o primeiro encontro no ônibus, a empresa havia se expandido para outras cidades. Mariana viajava pelo país implementando novos pontos, treinando funcionárias, contando sua história em palestras para empreendedores. Durante uma dessas palestras, uma mulher na plateia levantou a mão. Como você sabia que podia confiar nele? E se fosse golpe? Mariana pensou na resposta. Não sabia, mas percebi que ele me tratava com respeito desde o primeiro dia. Não olhava para mim com pena ou superioridade. Me via como uma pessoa capaz, e isso fez toda a diferença. E o que você diria para alguém na situação que você estava há 3 anos? Que não existe trabalho digno ou indigno, existe trabalho honesto, e que às vezes as oportunidades aparecem nos lugares mais inesperados, até mesmo no ônibus das 6:30 da manhã. Hoje, 5 anos depois daquele primeiro encontro no ônibus 174, Mariana é CEO de uma empresa com mais de 50 funcionários. Ricardo continua como sócio e diretor financeiro. As 2 filhas de Mariana estudam em boas escolas e sonham em seguir os passos da mãe no mundo dos negócios. Toda manhã, antes de ir para o escritório, Mariana passa na estação Sé e conversa com as funcionárias do primeiro ponto. Nunca esqueçam de onde viemos, sempre diz. E às vezes, quando está voltando para casa no final do dia, Mariana pega o ônibus 174, no mesmo horário de 5 anos atrás. Senta no banco onde Ricardo costumava sentar e observa os vendedores ambulantes que fazem o mesmo trajeto que ela fazia. Sempre compra alguma coisa e sempre deixa uma gorjeta generosa, porque nunca se sabe, pensa ela, quando um simples gesto pode mudar a vida de alguém para sempre. A história de Mariana prova que oportunidades podem surgir nos lugares mais inesperados, que empreendedorismo não precisa de diploma ou capital inicial gigantesco, apenas determinação e alguém que acredite no potencial que às vezes nem nós mesmos enxergamos. E que às vezes a diferença entre sonhar e realizar está em uma simples conversa no ônibus das 6:30 da manhã.